Olá, amigos. Vocês conhecem alguém ou vocês mesmos já passaram por essa situação em que você estuda muito um conteúdo, muito mesmo, com a pretensão de passar em um concurso público, com a pretensão de ser bem-sucedido na faculdade e acaba perdendo a habilidade de paquerar, namorar, fazer amigos? É isso que eu estou colocando. Pessoas que estudam muito, se desenvolvem muito intelectualmente, mas acabam ficando isoladas do contexto social. Acabam ficando pouco habilidosas para se conectar com outras pessoas, para entender a lógica e a dinâmica das outras pessoas. Se você passa por isso, ou conhece alguém que passa por isso, acompanhe a gente aqui hoje, porque é esse debate que nós vamos trabalhar aqui. É isso, gente. Pessoas habilidosas em estudar, em ter conhecimento, mas extremamente inábeis em termos de relacionamento social. Antes de darmos continuidade, curte aí embaixo, ativa o sininho lá, se inscreve no canal para que a gente possa continuar o nosso trabalho. Quando nós trabalhamos tecnicamente na análise do comportamento, nós observamos um fenômeno bastante interessante. Esse fenômeno, inclusive, é auxiliar para que a gente trate alguns outros problemas. Trata-se do fato do organismo ele ter suas limitações e, por ter limitações, sempre que ele obtém reforçamento por um padrão de comportamento, há uma tendência desse organismo a minimizar outros comportamentos. Qualquer animal, quando colocamos ele na caixa experimental, uma caixa experimental de Skinner, em que este animal ali pressiona uma alavanca para obter o reforçamento. Antes dele obter esse reforçamento, esse animal se apresenta com uma variabilidade comportamental enorme. Ou seja, o animal anda de um lado para o outro, o animal se coça, como é típico da espécie dele, o animal deita, o animal fica de pé, o animal apresenta uma variabilidade enorme. Mas no momento que o animal pressiona a alavanca e nós passamos a consequenciar este comportamento vai aumentando em frequência. Aumenta em frequência de tal maneira que os outros comportamentos desse animal passam a diminuir assustadoramente. Essa é uma medição que nós chamamos de linha de base inicial, o nível operante do animal, quando ele ainda não foi reforçado. E aí observamos o comportamento dele na sua variabilidade enorme e logo depois, quando passamos a reforçar um padrão de comportamento, passamos a fazer a medição de quais comportamentos diminuíram e quais comportamentos aumentaram. E o que é mais interessante, sempre que o comportamento de pressão à barra aumenta, por ser consequenciado, é muito importante, você que é leigo na análise do comportamento entender isso, sempre que o comportamento é consequenciado, ou seja, os comportamentos aumentam ou diminuem em função da consequência que se obtém. Então, sempre que esse comportamento aumenta, os outros comportamentos tendem a diminuir. Então, observe uma pessoa que, por exemplo, tem problemas de obesidade. É muito difícil nós suprimirmos as consequências reforçadoras do alimento. O alimento, por si só, ele traz esse processo de reforçamento. Então, há uma tendência do sujeito a continuar tendo acesso à comida e comer constantemente. Então, nós precisamos reforçar outros padrões de comportamento. Chamamos isso de reforço diferencial de outros comportamentos, ou reforço diferencial de comportamentos alternativos, ou reforço diferencial de comportamentos incompatíveis. Cada um desses conceitos explica, na verdade, quando nós reforçamos um outro padrão de comportamento que irá reduzir este comportamento que temos como foco. Só que esse processo ele pode ocorrer aleatoriamente. E é este ponto que eu estou tentando destacar aqui. Veja, uma pessoa começa a estudar. E no momento que ela começa a estudar e ela interage um pouco dentro do universo familiar mesmo, ou numa rede social, ou mesmo na escola, quando faz breves comentários. Esta pessoa passa a ser elogiada porque estudou e domina alguns conceitos. Veja, esta pessoa que antes pode não ter recebido grandes elogios e grande valorização, passa a ser
atentada, percebida por um grupo, porque estudou e porque se dedica mais aos estudos. Automaticamente há uma tendência desta pessoa a se perceber inteligente pelo reforço dos demais. E se percebendo inteligente, como um título de status, ela procura aumentar ainda mais a sua inteligência, fazendo mais leituras, se disciplinando melhor nos estudos. O que a maior parte das pessoas não atenta e não observa é que, como essa pessoa já obtém reforçamento por meio dos estudos, ou seja, como aquela alavanca que o ratinho pressionava lá e obtinha a consequência reforçadora, esta pessoa aqui, no lugar de pressionar uma alavanca, está lendo livros, dominando conceitos, apresentando esses conceitos, seja nas universidades, escolas que participa, seja no grupo familiar, ou seja quando raramente é solicitada por um ou outro colega. Então, esta pessoa aprende a obter destaque, não porque se articula bem com as demandas das outras pessoas, não porque aprendeu a observar quais são as carências das outras pessoas e as necessidades das outras pessoas. Ela acaba obtendo a atenção das outras pessoas e a atenção funciona como uma consequência reforçadora, ou seja, como um elemento que irá aumentar a frequência desse comportamento. Ela consegue essa consequência de atenção simplesmente porque estuda e porque domina conceitos. Não há nenhum problema nisto. É fantástico uma pessoa ser reforçada porque ele estudou e porque domina conceitos. O problema é quando a pessoa fica apenas nisto. Quando a pessoa fica apenas um sujeito que domina conceitos e que estuda. Muitas pessoas que possuem altos cargos em concursos públicos se queixam de inabilidades sociais, têm muito insucesso no casamento, ou pelo menos até parece um sucesso público, mas dentro da relação não tem habilidade nenhuma para negociar com o seu parceiro, não entende absolutamente nada das pessoas que convivem diretamente com ele e tem profunda dificuldade de estabelecer esse diálogo de maneira assertiva. Por que que isso acontece? Simples. Parece um sistema de encanação de água. A gente tem uma quantidade X de água que passa por um cano central e sempre que a gente quer distribuir mais água para a casa, pegando desse cano central, a bitola desse cano tem que ser menor. Em outras palavras, o que é que eu estou tentando explicar? Nós temos um tempo específico de vida e uma capacidade também limitada. Não adianta querermos ser tudo, não adianta tentarmos ser expert em todos os assuntos, porque não iremos conseguir. Precisamos, na verdade, saber dividir o nosso tempo de uma maneira funcional e que permita o desenvolvimento nas áreas que são fundamentais na nossa vida. Entre elas, não podemos negligenciar o desenvolvimento das habilidades interpessoais, seja para comunicar algo a outras pessoas numa apresentação pública, seja para lidar e conectar-se a amigos que são mais preciosos do que joias raras, seja para se relacionar com parceiros que ele julgue interessante na sua vida amorosa. Por mais que você estude, nunca deixe de lado a habilidade interpessoal que você também precisa desenvolver de maneira honesta, real e integrada. Um abraço.